Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui novamente com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, crianças, como de costume, organizem o seu espaço de estudo para que a aula de hoje possa começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe com aquela dedicação. No cabeçalho temos MF, professor Antônio Mazei, dia 24 de setembro de 2020. Hoje é quinta-feira. Bom dia, muito bem. Aqui eu trouxe para vocês o calendário marcando a data de hoje. Vamos para a rotina? Então, crianças, teremos aula de número 1, língua portuguesa, estudo das páginas 16 a 20. 2, matemática, estudo das páginas 15 a 19. 3, geografia, estudo das páginas 22 a 24. Vamos começar então a aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, então, teremos a correção da atividade da página 17, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, então, nós estudamos, um texto que seria uma receita culinária, com o título Bolo de Fubá Cremoso. Então, fizemos a leitura deste texto e foi proposta algumas questões que nós vamos fazer correção agora. Então, vamos lá. 3. Qual é o título da receita? A receita, então, que nós fizemos leitura foi o bolo de fubá cremoso. 4. Sobre a estrutura do texto, como ele está montado, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o subtítulo de cada parte da receita? Então, na receita, nós temos, dividido a parte dos ingredientes e a parte do preparo, onde vem as instruções de como realiza aquela receita. B. Qual dessas partes está organizada em forma de lista? Lista é quando eu escrevo um embaixo do outro, um item embaixo do outro. Então, no caso, nós temos os ingredientes. Nós temos lá cada ingrediente utilizado para preparar aquela receita. C. Qual dessas partes apresenta instruções de como fazer o bolo? Então, se um do subtítulo são os ingredientes, o preparo, no caso, seria o que vai nos fornecer instruções de como usar aqueles ingredientes para preparar o bolo, ok? Muito bem. Então, agora teremos a correção da atividade da página 17. Para realizar esta atividade, primeiro vocês têm que fazer o quê? 5. Releia a parte relativa ao preparo. Então, esta parte é sobre o preparo desta receita. Vamos ler. Bata tudo no liquidificador. Despeje em uma forma de bolo untada com manteiga e farinha. Asse em forno médio por 35 minutos. Espere esfriar e retire da forma. Coma suspirando. Então, aqui nós temos, o textinho que fala sobre o preparo. Agora temos algumas atividades sobre ele. Vamos lá. Letra A. Sublinhe as palavras que indicam ações a serem executadas. E letra B. Copie as palavras que você sublinhou. Então, vamos lá. Quando pede para sublinhar, seria o quê? Vocês passarem um traço embaixo, você grifar, Então, no caso, vocês vão grifar aí na casa de vocês, as palavras que indicam ações. O que seria ações? É o que você vai fazer na receita, seguindo a receita, ok? Então, vamos lá. Nós temos a palavra bata, despeje, asse, espere, retire e coma, certo?
Então, grife aí na casa de vocês com lápis de cor. A Pro mostrou como você vai fazer isso. 6. Reescreva o trecho relativo ao preparo do bolo, substituindo as palavras que você sublinhou ali em cima, e você vai começar da seguinte maneira. Comece assim. Bata tudo no liquidificador. Como você vai escrever? Bater tudo no liquidificador, ok? Então, esse é o exemplo. Agora, vamos fazer a correção aqui embaixo. Despeje em uma forma de bolo untada com manteiga e farinha. Como ficará? Despejar em uma forma de bolo untada com manteiga e farinha. Asse em forno médio por 35 minutos. Como vai ficar? Assar em forno médio por 35 minutos. E o último, espere esfriar e retire da forma. Coma suspirando. Como vai ficar? Esperar esfriar e retirar da forma. Comer suspirando. Então, crianças, façam essa correção com atenção, certo? Lembrando que um aluno do terceiro ano, ele tem que ter uma preocupação com o início da frase, que é escrito com letra maiúscula, né, na letra cursiva, a pontuação, né, quando é final de frase, ponto final, e também a escrita correta das palavras, a ortografia. Se vocês observarem aqui, as palavras estão escritas de forma correta, já para que vocês possam fazer essa correção em casa. Por isso que eu trago em letra cursiva, para vocês poderem também estar treinando essa forma de escrita em casa, ok? Muito bem. Agora, vamos para a correção da atividade 7, da página 18. Leia e circule somente as imagens correspondentes à quantidade de ingredientes necessária para fazer o bolo de fubá cremoso. Então, vamos lá conhecer a atividade. Bolo de fubá cremoso e ingredientes. Então, nós temos aqui 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 pacote de queijo ralado, 4 xícaras de leite, meia xícara de fubá, 2 xícaras e meia de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, vamos falar agora sobre plural de substantivos terminados em vogal ER, na página 19, ok? Então, vamos ler esta página e ver o que o exercício, a atividade está pedindo. Vamos lá. Número 1. Leia as palavras e pinte-as conforme a legenda. Então, na legenda vai pedir para você fazer algumas ações que vocês vão ter que fazer aqui logo abaixo. Então, vamos ver o que está pedindo. De amarelo, você vai pintar quando está se referindo a um objeto apenas. E de azul, vocês vão pintar quando se refere a mais de um objeto. Então, vocês vão identificar aqui onde tem um objeto para pintar de amarelo e quando tem mais de um para pintar de azul, certo? Bem simples. Letra A. Com que letras terminam as palavras que você pintou de amarelo aqui na atividade anterior? B. Que letra foi acrescentada para indicar que se trata de mais de um elemento aqui? Depois disso, letra C. Conclua a regra a seguir. Então, existe uma regra. Qual seria? Os substantivos terminados em vogais fazem o plural com o acréscimo da letra, de uma letra. Qual letra seria essa? Continuando a atividade da página 20. 2. Aqui vocês vão fazer o quê? Localize palavras no diagrama abaixo. Então, nós temos aqui algumas palavras, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 palavras que vocês vão encontrar aqui no diagrama e escrever uma embaixo da outra. Depois que vocês fazerem isso, vocês vão na frente, né, passar essas palavras para o plural delas, certo? Ou seja, a palavra ela está no singular, que seria um objeto só, e quando você passa para o plural é quando tem vários objetos, certo? Muito bem, então vamos lá. 3. Reescreva as palavras com a forma no plural. Em seguida, complete a regra. Então, aqui nós temos a palavra colher. Como que ela fica no plural? Com mais de uma colher.
liquidificador. Como que fica liquidificador no plural? Com mais de um liquidificador, né? E depois disso, vamos concluir a regrinha. Os substantivos terminados em R fazem o plural com acréscimo do que? Vocês vão observar realizando essa atividade, ok? Agora, nós vamos para a atividade, a aula de matemática. Vamos lá, crianças. Temos aqui a correção da página 15. Então, preste atenção na correção e realize ela aí no livro de vocês. Vamos lá. Veja que o mostrador do relógio tem marcas dividindo em partes iguais. Então, se vocês observarem, né? Aqui nós temos o primeiro pontinho, a primeira marca, aí vai começar a partir daqui vários pontinhos e várias marcas até terminar aqui e dar a volta ao relógio, certo? Então, vamos para as perguntas. Quantas marcas há nesse relógio, né? Então, nós vamos observar que desse ponto até esse ponto, se vocês aproximarem melhor aí e observar, nós temos 5 marquinhas. Pode ver que tem até o número 5 aqui. E depois daqui até aqui vai aumentando, 10, 15, por isso que já tem aqui para facilitar. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, ao todo, nós temos 60 marcas, por isso que é para eu responder aqui. Há 60 marcas, né? E seria interessante vocês explorarem essas marquinhas aí na casa de vocês, para vocês compreenderem como funciona o relógio, certo? Então, vamos continuar. Cada marca ali que eu mostrei para vocês, ela corresponde a um minuto. Quando o ponteiro dos minutos anda do número 12, até a primeira marca, passou um minuto. Então, nós temos o 12, ele andou na primeira marquinha, nós já temos 1 minuto. Andou na segunda, nós temos 2 minutos. Andou na terceira, nós temos 3 minutos. E assim por diante. Então, tem uma pergunta. Quantos minutos o ponteiro dos minutos leva para ir de um número a outro? Então, de um número ao outro, passou 5. Mais outro, mais 5. Mais outro, mais 5. Então, 5 minutos de um número para outro. Quantos minutos o ponteiro leva para dar uma volta completa? Então, nós já vimos aqui na nossa explicação que ele anda 5, 10, 15 e vai andando quando ele completou 60 minutos, 60 marcas, né? Muito bem. Então, agora vamos para a correção da atividade da página 16. Descubra que horas cada relógio de ponteiros está marcando e registre o mesmo horário nos relógios digitais abaixo de cada um. Então, nós temos aqui 2 modelos de relógio, né? Aqui no relógio de cima, o ponteiro menor está no 10 e o maior está no 5. Então, são 10 e 5. Então, 10 horas e 5 minutos. Aqui são 10 e 25, é só contar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20 e 25. Então, são 10 horas e 25 minutos. Aqui são ainda 10 horas, porque não chegou no 11, falta pouco, mas não chegou, né? Então, o ponteirão está no 9. Nós temos que contar de 5 em 5 de novo, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, 10 horas e 45 minutos, né? Faça essa contagem em casa várias vezes, porque só dessa forma você vai conseguir compreender como funcionam os minutos de um relógio, certo? Então, vamos lá. Conforme os minutos vão passando, o que você observa em relação ao ponteiro das horas? Então, o que você vai observar? O ponteiro menor, o que está acontecendo com ele aqui? Ele vai se aproximando do número 11, porque ele vai se aproximando das 11 horas, né, da manhã, certo? Continuando. Complete a sequência com as horas que faltam. Então, aqui nós temos no relógio 1 hora, né, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, né? E aqui pode ser chamada 12 horas também, não tem problema nenhum. Continuando a correção da atividade, a página 17.
Agora, complete a sequência com as horas que estão faltando. Então, continuando lá, porque lá nós paramos no 12, né? O que vem depois de 12? 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas. Muito bem. Então, crianças, vocês têm que prestar atenção aqui neste momento das horas, né? Que são as horas depois do meio-dia, observando aqui no ponteiro, porque aqui, ó, tá 1 hora. Então, 1 hora quer dizer que já são 13. Aqui é 2 horas, ó, o ponteiro no 2. Então, 2 horas da tarde seria o quê? 14, e assim por diante. Porque só dessa forma você vai compreender este outro formato de você fazer a leitura das horas, certo? Muito bem. Agora eu trouxe para vocês algumas situações, né? Onde vocês utilizam as horas, certo? Porque não é só a leitura das horas, mas você também vai usar elas em situações do seu dia a dia. Então, vamos lá. Número 1. A aula de natação de Luciano começa às 7 horas e 30 minutos. Veja no relógio a que horas ele saiu de casa. Então, aqui são 7 horas e 30 minutos que começa a aula do Luciano. Logo, ele vai sair de casa um pouco antes, né? Então, você vai ver no relógio aqui no pulso dele o horário que ele saiu, né? Seria interessante vocês marcarem aqui do lado que horas que ele saiu de casa, tá? Para depois vocês pensarem na letrinha A. Quantos minutos restam para o Luciano chegar à escola a tempo, né? Aí você vai conseguir perceber, você vai conseguir pensar na resposta dessa pergunta, tá? Continuando. B. Luciano gastou 15 minutos de casa até a escola. Desenhe no relógio do lado, né, ao lado, os ponteiros para representar o horário que ele chegou à escola. Então, né, ó, aqui no relógio, o horário que ele saiu de casa, certo? Aí, aqui você vai representar que ele saiu depois de 15 minutos. Ele gastou os 15 minutos. Então, você vai representar que hora que ele chegou na escola, para ver se ele chegou a tempo, tá? Letra C. A aula de natação tem a duração de 1 hora e 10 minutos. Que horas acaba a aula de Luciano? Então, são momentos que você vai pensar sobre a utilização do relógio aqui, certo? 2. Desenhe os ponteiros nos relógios a seguir para indicar as horas que aparecem nos relógios digitais. Então, nós temos aqui 17 horas, você vai representar aqui embaixo. 15 horas e 55 minutos, vocês vão representar aqui embaixo. E 22 horas e 5 minutos, vocês vão representar embaixo. Nós já estudamos na página 17, né, esse formato aqui, como que vocês podem representar o horário. Então, vocês podem voltar lá e dar uma olhadinha, tá? Consultar. E também, quando vocês tiverem alguma dificuldade, é importante também dar uma pesquisadinha. 3. Janaína chegou da escola faltando 15 minutos para as 18 horas. Pinte o mostrador do relógio para indicar a que horas Janaína chegou em casa. Então, antes de vocês pintarem, né, vamos esperar, vamos aguardar a correção. Então, faça o seguinte, pense nessa resposta e marque ela aqui do lado. Aí, o dia que corrigir, estiver tudo ok, vocês podem pintar, certo? Então, vamos para a atividade da página 19 agora. 4. O despertador de Luísa não funcionou e ela chegou 15 minutos atrasada para a aula. Observe no relógio ao lado o horário que Luísa chegou à escola. Aí você pensando nas informações que eu dei, letra A, que horas o relógio está marcando? Letra B, a que horas começam as aulas? E letra C, represente no relógio a seguir o horário que as aulas começaram, certo? Muito bem. 5. O professor de Educação Física de Luísa organizou uma disputa entre os alunos, usando um cronômetro
ele marcou quantos segundos cada aluno levou para correr a distância de 100 metros. Então, nós temos aqui a Janaína com 20 segundos, a Karina com 15 segundos e o Bruno com 25 segundos, né? Aí tem a perguntinha, quem foi o mais rápido? Quantos segundos Bruno levou para correr 100 metros? Quem levou mais tempo para correr os 100 metros, Janaína ou Karina? E quantos segundos a mais ainda, certo? E para terminar, 6. Bianca levou 2 minutos para amarrar os cadarços do par de tênis que está usando. Quantos segundos ela levou para fazer isso? Então, são alguns momentos, umas situações utilizando do relógio, do entendimento das horas, minutos e segundos, ok? Muito bem. Vamos agora para a aula de geografia. Na aula de hoje, trouxe a correção da atividade da página 22. Preste atenção na correção. Número 1. O que é pecuária? Então, na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre pecuária. E o que seria? É a atividade do campo que consiste na criação de animais para fornecer alimentos e matérias-primas para a indústria. 3. Qual é a diferença entre a pecuária extensiva e intensiva? Então, nós vimos que tem o que é pecuária mesmo, a criação de animais, mas nós temos a pecuária extensiva e intensiva, que são duas classificações, né? Aí nós vimos que na pecuária extensiva, o gado é criado solto. Já a intensiva, ele é criado em confinamento para que possa engordar esse gado para depois poder comercializar ele, certo? 4. Qual é a importância de um solo bem cuidado para a pecuária extensiva? Então, por que eu tenho que cuidar desse solo para criar esses animais, né? O solo bem cuidado proporcionará boas áreas de pastagem, né? O matinho, para o desenvolvimento do gado, uma vez que é a alimentação deles, né? Então, por isso da importância do solo também para essa atividade. Nós estudamos sobre o solo, não é mesmo? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de outra prática, né? Que é realizada no campo. Então, nós vimos até agora a agricultura, que é a produção dos vegetais. Nós vimos também agora a pecuária, né? Que é a criação dos animais. E agora vamos falar sobre o extrativismo. O extrativismo também é uma atividade praticada no campo e consiste na coleta ou extração dos recursos naturais, tanto para o consumo próprio quanto para a comercialização, seria a venda, né? Há 3 tipos de extrativismo. Nós temos o vegetal, o animal e o mineral. As atividades do extrativismo, vegetal e animal, são praticadas predominantemente por populações tradicionais, as quais obtêm alimentos da floresta para consumo próprio e também para adquirir uma renda familiar. Então, quer dizer que muitas famílias sobrevivem através do trabalho, né, do extrativismo, certo? Dessa atividade praticada no campo, né? E aqui disse sobre populações tradicionais. O que seria isso, professora? São grupos que apresentam uma organização social própria e que utilizam os recursos naturais como principal meio de sobrevivência. Entre os povos tradicionais temos os ribeirinhos, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, caiçaras, dentre outros povos, né? Que nós vamos também citar um pouquinho aqui dentro do nosso estudo sobre extrativismo. E aqui nós podemos ver um desses povos, né, representado através dessa imagem, o ribeirinho, que ele está fazendo o quê? Ele está entrelaçando folhas para compor o telhado de sua moradia. E
E essas folhas, né, elas foram retiradas de árvores da natureza, por isso que se chama extrativismo. Então, seria você fazer a extração desse material da natureza, esse recurso da natureza, para fazer algo, né, de utilização dessa comunidade, certo? Então, vamos continuar agora para nós entendermos quais são os tipos, né, de extrativismo. Então, nós temos aqui o vegetal, o animal e o mineral. Então, vamos lá. Nós temos aqui primeiro o vegetal, que ele consiste na extração e coleta de castanhas, plantas medicinais, ceras, fibras, óleos, seivas, palmito, madeira e outros mais, tem diversos outros, né? E eles são diretamente da natureza, são retirados da natureza. E aqui dentro nós temos, né, como exemplo, a população tradicional, as quebradeiras de coco, né, que são mulheres de uma comunidade e elas são as responsáveis, essas mulheres, pela coleta das sementes do babaçu que caem no solo das florestas, né? E elas retiram as amêndoas para serem consumidas e comercializadas, né? E o óleo extraído de dentro dessas amêndoas, né, do babaçu, eles são utilizados como matéria-prima para fabricar os shampoos, sabonetes e dentre outros produtos. E vocês ainda podem ler um textinho que fala sobre essas quebradeiras do coco, né? Lá na página 23, tá? Para vocês compreenderem melhor. Ok, então vamos lá agora falar um pouquinho sobre o extrativismo animal. A caça, a pesca e a coleta de caranguejos do manguezal são práticas do extrativismo animal, né? E aqui nós temos que levar em conta, né, que a pesca em épocas proibidas e a captura e venda de animais silvestres ou ameaçados de extinção são considerados crimes no Brasil. Então, tem todo um cuidado com esse extrativismo animal para que não aconteça de alguns animais aí entrarem em extinção. Continuando, extrativismo mineral, que é o último, né? É a extração de recursos minerais da natureza, como exploração do ouro, da prata, da esmeralda, do ferro, do chumbo, do petróleo, dentre outros. Então, aqui nós temos um outro tipo de extrativismo. E agora, para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre o extrativismo, vamos para o momento das atividades, né? E aqui eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Essa atividade da página 24, vocês vão fazer leitura das perguntinhas que estão aqui. Primeiro, certo? Vocês vão ler, conhecer as perguntinhas. Depois disso, vocês vão lá nas páginas 22 e 23, né? E 24, procurar as respostas dessas perguntinhas. E eu dou uma dica, vocês podem grifar as respostas para depois vocês trazerem ela para cá, certo? Porque agora vocês têm que começar a fazer leituras de textos na busca de respostas de algumas atividades, certo? Muito bem. Então, crianças, bons estudos, né, meus queridinhos? Até a próxima aula. Beijos da professora Ana Paula. Tchau!